Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitai os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, a você que desde sua casa reza conosco, via as redes sociais. Hoje o Evangelho, Jesus um tanto que duro nas suas palavras, e estas palavras dirigidas aos mestres da lei e aos fariseus, nós percebemos aqui um grande conflito entre Jesus e estas autoridades. Porque Jesus tentava também corrigi-los de seus erros, daquilo que praticavam, daquilo que demonstravam ser. Para Jesus, faltava-lhes uma coerência de vida. Então, por isso essas palavras tão duras hoje no Evangelho. Para nós também, estas palavras podem soar forte no nosso coração, na nossa vida. Jesus não faz rodeios e fala de hipocrisia. Se bem recordam o que é uma hipocrisia, hipocrisia é dizer uma coisa, viver outra. Ou teatralizar a própria fé. E aqui não estamos teatralizando, fazendo um teatro, uma novela, como às vezes costumamos assistir por aí. O que vivenciamos é algo contundente, verdadeiro, é algo sério. Por isso Jesus, Ele pede de nós hoje, através dessas palavras tão duras, tão pesadas, para nós não termos duas faces, para não sermos incoerentes. Em outras palavras, é isto que Jesus quer de nós, seus seguidores, seus discípulos. Ele quer autenticidade. Recordam desta palavra que foi muito forte na liturgia dominical. Ele sempre pedia, exigia a fé. Por isso é necessário sempre fazer o esforço necessário para conhecê-lo. Vocês lembram da resposta de Pedro no domingo? A quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Bom, e agora ele diz uma palavra dura. Uma palavra que às vezes até nos desconcerta. Mas é necessário este desconcerto para quê? Para que nós possamos, também hoje, nos nossos dias. Então ele fala da hipocrisia. Ele fala também de nos libertar de tudo aquilo que nos torna impuros. Ele fala de sepulcros caiados e por dentro estão cheios de podridão. O que é esta podridão que o Senhor menciona? É aquelas realidades ao qual o pecado nos leva. Por isso nós precisamos fazer o esforço necessário para a nossa conversão. Um caminho de santidade é trilhado todas as vezes em que nós deixemos de lado a hipocrisia,
não coadunamos com a injustiça, as falcatruas, passar o outro para trás, querer ser mais do que o outro. Numa comunidade cristã, numa comunidade de fé, nós precisamos ter o mesmo horizonte. Qual é o nosso horizonte? Nós queremos chegar todos em Deus. Queremos chegar na glória eterna. Este é o nosso peregrinar e caminhar e o nosso horizonte comum. Então, neste caminhar comum, nós precisamos, então, abandonar isto que às vezes vem atrapalhar, vem ofuscar a vivência de uma fé autêntica, de uma religiosidade autêntica que nos aproxima de Deus. Os fariseus tinham essa dificuldade. Ensinavam belamente, tinham até bons discursos. Jesus, em outra ocasião, vai dizer: escutem o que os fariseus e os mestres da lei dizem, mas não façam as suas obras, porque eles se contradizem. Então, diante da palavra de Deus hoje, que para nós também é dura. Lembram da dureza da palavra? Esta palavra é dura, quem a pode compreender? E alguns até deram para trás, não seguiam mais Jesus, porque esta palavra às vezes é dura. A palavra de hoje é dura para nós, é pesada. Abandonar a hipocrisia, abandonar aquilo que é proposta do pecado, do maligno. O maligno sempre quer semear no meio de nós discórdias, confusões, deslealdades, injustiças, tantas coisas feias que vemos por aí. Este é o inimigo, semeando entre nós e fazendo as suas peraltices. Jesus nos alerta: cuidem para não serem hipócritas, não coadunarem com o pecado, com o maligno. Uma realidade muito cara para todos nós batizados: viver na justiça. Esta é uma característica de Deus. Deus é justo no seu agir. Muitas vezes não entendemos o agir de Deus. Na lógica humana parece que Deus está meio caduco. Mas, na verdade, é o nosso comportamento que precisa mudar. É o nosso comportamento que precisa ser iluminado pela sua luz e a sua graça. Às vezes, e muitas das vezes, Deus nos contraria na nossa lógica humana. Deus não entra na lógica humana, não se prende na lógica do humano. Ele age por pura gratuidade e por isso é justo no seu agir. Então, a justiça é uma característica de Deus. E nós, como seus filhos, nós precisamos, então, sermos filhos que irradiem essa justiça. Justiça não é querer se vingar do outro. Vingança não é justiça. Vingar-se não é de cristão. Revidar com a mesma moeda, revidar com o mesmo mal ou até 10 vezes pior, isto não é atitude de seguidor ou de filho de Deus. Justiça é querer aquilo que é comum para o outro. E o outro tem direito também da vida, da saúde e de tantas coisas. Por isso, salvaguardar aquilo que é comum, aquilo que é o ideal de todos. Por isso, hoje o Senhor faz este forte alerta. E aí fala dos profetas. Por que fala dos profetas? Lembremos quem é o profeta. O profeta é o homem de Deus. Fala em nome de Deus, ou transmite a mensagem de Deus. Se fôssemos agora atualizar a palavra para o nosso contexto hoje, nós precisamos ouvir aqueles que hoje são os mensageiros de Deus. Bispos, primeiramente, sacerdotes, os consagrados e consagradas,
Estamos nesta semana rezando por todos aqueles que assumem algum serviço na comunidade. A semana passada rezávamos por aqueles que se doam, se consagram à vida religiosa consagrada. Devemos ouvir a estes que têm um coração dócil às ações do Espírito Santo. Nós também podemos ter esta mesma atitude. Deixar ser dócil à ação do Espírito, para não matar aquilo que é mensagem de Deus, para não anular a mensagem de Deus na nossa realidade, no nosso contexto hoje. Então, caríssimos irmãos e irmãs, que nós possamos ouvir mais, acolher esta palavra que hoje é tão dura também para nós. Às vezes nós temos dificuldade em também se propor a um caminho de conversão, mas diferente dos mestres da lei da época de Jesus e dos fariseus, para eles já não é mais possível. Para nós ainda é possível. Por isso aproveitemos este tempo de graça, o tempo que o Senhor nos concede, para buscarmos autenticamente uma conversão, uma adesão incondicional ao Senhor. Mas para ser mais de Deus, o Senhor hoje nos convida a dar este passo. É um passo, quem sabe que para muitos, um passo muito audaz. Um passo que vai exigir renúncia, desapegos, vai exigir muito. Mas é necessário ser dado. Propor-se a este caminho de conversão. E neste caminho nós não estamos sozinhos. Nós temos uma mãe que intercede por nós, que está junto de Deus, e que também olha este povo peregrino, este povo em marcha, e também intercede junto a Deus para que possamos todos nós fazer esta travessia no deserto desta vida e permanecermos fiéis aos ensinamentos de Jesus, que hoje convida a mim, a você, a cada um de nós, a nos apartar destas realidades que distorcem, ofuscam, não permitem com que vivamos de modo autêntico até mesmo a nossa religiosidade. Lembremos que mestres da lei e fariseus eram muito religiosos. Não eram qualquer pessoas. Entendiam das sagradas escrituras. Sabiam das leis. Mas não basta saber de leis e normas e não saber ser misericordioso, amoroso, compreensivo, amoroso. Acolhedor, portanto. A dinâmica dos comerciantes, quando você vai numa loja, seja a loja que for, calçado, de roupas, enfim, vai lá comprar. Se você é mal atendido, você volta naquela loja? Certamente que não. Se você é mal atendido. Ou se você descobre que às vezes foi até trapaceado, ou não te ofereceram um bom produto, você não volta mais lá. Pois bem, nós precisamos, enquanto baluartes da fé, sempre mostrar esta fé autêntica. A fé em Jesus é exigente, exige de nós. Por isso, o Senhor hoje nos convida a dar este passo. Que o Espírito Santo nos ilumine, que a Mãe Santíssima interceda por cada um de nós, que nós possamos dar este passo na nossa fé, na nossa espiritualidade, na vivência da nossa religiosidade. Nunca sozinhos, sempre em comunidade, sempre olhando para o mesmo horizonte. Nosso horizonte é o Deus da vida, o Deus que quer vida e vida plena para todos nós. E nós já experienciamos, de certa forma, esta vida plena, já participando da mesa da palavra, da Eucaristia.
porque, como ouvíamos há poucos dias, Jesus se declarava este pão vivo que desce do céu para alimentar, para nutrir. Ele se faz conosco e nos dá esta força necessária para fazermos esta travessia. Que a palavra de Deus ilumine nossas boas obras e que nós possamos então irradiar o reino de Deus, sermos também colaboradores na edificação deste reino de paz, de justiça e fraternidade. Assim seja. E agora, irmãos e irmãs, nós queremos apresentar ao Senhor as nossas preces comunitárias.